Muito bem, vamos iniciar o nosso estudo. Elizabeth Kubler-Ross, ela criou uma vertente de estudo que intitulou-se tanatologia. A tanatologia, o que vem a ser a tanatologia? Um estudo científico da morte. Ela viveu ao lado da morte por longos e longos anos. Desencarnou nova, com 70 e poucos anos de idade, né? Com isso, a tanatologia investiga aspectos forenses que são legais, tais como mudanças comportamentais que acompanham o período após a morte, bem como aspectos sociais e legais mais amplos. É um campo interdisciplinar e a palavra vem de Thanatos, o deus grego que personifica a morte. Veja bem, é interessante a gente citar as dimensões espirituais da morte. As dimensões são práticas que podem ser oferecidas pelo cuidador de doentes terminais no que tange ao cuidado espiritual. Veja bem, voltada ao cuidado espiritual. Ela teve o cuidado de defender, ela não criou uma tese, é claro, mas defender como se fosse uma tese de não conversar do lado do paciente quando entra em estado de coma assuntos que não são aconselháveis. Porque o espírito não morre. Se o corpo está ainda em vida, o espírito está presente. Se o espírito se afasta, desliga dos laços fluídicos, vem a consequência, a morte. Mas se o paciente está ali na fase terminal, lúcido ou em relativo coma, não conversar assuntos que não sejam aspectos positivos. Primeira prática que ela sugeriu, oferecer apoio, aconselhamento, escuta e suporte emocional. Oferecer apoio, aconselhamento, escuta e suporte emocional. Um ponto. Discutir assuntos espirituais se o paciente quiser. Olha a preocupação. Preservar o paciente com a sua individualidade, com a sua vontade, com o seu direito. Entende? Isso que é importante nós entendermos, né? Para alguns pacientes, é melhor falar sobre o significado de sua vida, em vez de diretamente sobre a espiritualidade ou religião. Falar da vida, lembrar de tempos felizes, de tempos agradáveis. Eu sempre visitei pessoas em necessidade, né? Terminais ou não, sempre visitei. Certa feita,
uma pessoa muito querida aqui da cidade onde eu moro, Votuporanga, muito conhecido, muito querido, que não vem ao caso declinarmos o nome, porque muitas pessoas o conheceriam. Eu ia lá, sentava, conversava, orava, transmitia bioenergia e assim por diante. Certa feita eu estou lá, aí chega um pastor com o seu companheiro, né? Esse pastor evangélico teve a capacidade de falar para ele que ele tinha sido recomendado para vir ali na casa dele, orar por ele, para que ele tivesse uma morte saudável. Ninguém vai chegar... Ele falou isso para o paciente. Olha, seu fulano, eu vim aqui para orar para o senhor ter uma morte saudável, para o senhor morrer em paz. Meu Deus, não podemos falar isso. Se tivesse um buraco naquela hora, eu teria entrado. Compadecido e envergonhado. Envergonhado. Como que eu vou chegar para falar a pessoa lutando para sobreviver, lutando. Eu vou chegar, não, eu vim aqui para orar para o senhor morrer em paz. Gente, as coisas não podem ser assim. A gente deve saber o que vai falar, medir as palavras, né? Falar de coisas saudáveis, boas, para que aconteça o que for acontecer dentro de uma naturalidade. Ouvir com empatia. O que é ouvir com empatia? Adotar a dor alheia, adotar o sofrimento, adotar o padecimento da pessoa. Isso é fundamental que a gente faça. Por quê? Porque nós estaremos dividindo o sofrimento da pessoa conosco. Isso é muito importante. Entrar em contato com um conselheiro espiritual ou pastoral, de acordo com a religião e a vontade do paciente. Ele é que deve pedir ou não pedir a presença de fulano, ciclano e beltrano. Às vezes, a pessoa chega de uma forma intrusa e nós não podemos agir assim, né? Não impor seus pontos de vista, mas se compartilharem crenças religiosas, orar juntos pode ser apropriado. Olha, nós compartilhávamos a ideia da espiritualidade, eu com essa pessoa e a esposa que sempre estava junto, né? Nós compartilhávamos o conhecimento doutrinário, né? Nunca fui para falar de doutrina, sempre conversar coisas atuais, dar notícias agradáveis, comentar coisas positivas, para que minimizasse, porque ele sabia que não ia viver por muito mais tempo. Mas, meu Deus do céu, né? Vamos minimizar o sofrimento, né? Proteger o paciente de evangelista muito entusiásticos. É o que aconteceu. A pessoa chegou com a Bíblia, abriu e... Nós não podemos agir assim. Nunca levei o Evangelho junto, para não impor um princípio religioso. Sempre no comportamento universalista, aceitando tudo e qualquer tipo de religião que porventura pudessem vir a
pertencer. Foram vários casos, né, de pacientes, alguns agressivos, alguns se negavam a receber a visita. Nós nunca impusemos, não impor seus pontos de vista, nunca. Que é desrespeito, a pessoa já está padecendo, como que eu vou chegar e impor a minha ideia? Em hipótese alguma, não é? Agora, nós precisamos sempre ter em mente que a fala sobre Jesus é universal. A fala sobre Jesus é universalista. Então, ele é presente em todas as seitas. Por isso que falar do Mestre só traz pacificação, traz serenidade, traz tranquilidade. É o que nós procuramos sempre fazer. Falar da vida de Jesus, comentar a vida de Jesus, comentar a vida de alguns dos discípulos, a fim de que a gente deixe uma vibração pacificada. Voltaremos.